Vereadores atendem reivindicação de professores e aprovam a aplicação da lei do piso. Mudanças no IPTU, na contribuição de iluminação pública e no plano plurianual também viram leis. Seca da Lagoa do CLT é pauta de discussão na Câmara. Este é o Câmara em Notícias. Olá! Os vereadores aprovaram na última sessão o projeto que altera o Estatuto dos Servidores do Magistério Público com o objetivo de garantir aos professores a aplicação da lei do piso. A adequação da jornada de trabalho dos professores foi a principal reivindicação dos profissionais em protestos recentes. Agora Valinhos passa a fazer parte de um grupo seleto de municípios que atendem à lei federal. Pela proposta do Poder Executivo aprovada na Câmara, 1/3 da carga horária do professor será reservada para atividades extracurriculares, como reuniões pedagógicas e aperfeiçoamento profissional. Esses horários reservados serão remunerados, o que eleva o salário dos professores da rede. De acordo com a Prefeitura, a aplicação total da lei será feita em 2 anos. A partir do ano que vem, os trabalhos já se iniciam. Os vereadores comemoraram a aprovação que regulariza a situação dos professores 3 anos após a necessidade de aplicação da lei. Felizmente, depois da demora, a lei veio aprovada hoje, mas parece que já existe uma negociação em relação ao executivo. Eu tenho informação que não é de contento o que está sendo proposto pela atual administração, porque vai ser feito essa implantação em 2 anos, 2014 e 2015, porque não tinha recurso suficiente para fazer à vista uma coisa que vinha há 2, 3 anos, que não foi atualizada. Então, realmente a administração está tomando essa providência, que não seja talvez de contento. Eu falei com o secretário Danilo, não é de contento da categoria dos professores, mas infelizmente depois de atrasado isso aí vem sido colocado em prática com a aprovação da lei de hoje. Então hoje Valinhos está saindo na frente de muitos outros municípios. A classe dos professores daqui dos servidores municipais ganha com isso, tem a sua reivindicação atendida. Isso mostra o compromisso assumido com a classe dos educadores da nossa cidade de Valinhos. E hoje, essa lei sendo aprovada, com certeza estará beneficiando o professor, né? Que terá mais esse 1/3 aí para poder se interagir com os alunos, tirar a aula, preparar a matéria, sendo remunerado nesse 1/3. Eu quero parabenizar aqui o governo, né, pela aprovação dessa lei, que realmente vem reconhecer o valor dos professores na nossa cidade. Mudanças no IPTU, na contribuição de iluminação pública e no plano plurianual também foram aprovadas pelos vereadores. A Câmara aprovou em segunda discussão o projeto de lei que altera a cobrança do IPTU, Imposto Territorial Predial Urbano na cidade. O texto recebeu 13 votos a favor e 3 contrários. Encaminhado pelo prefeito Cleiton Machado, o texto reajusta em 15% o valor venal dos imóveis de Valinhos e concede desconto aos contribuintes que pagam o imposto em dia. Além dos 3% de desconto para quem faz o pagamento em cota única, o contribuinte que não atrasa o recolhimento do imposto poderá receber mais 3% de desconto, chegando, portanto, a 6% de economia no pagamento do IPTU. Antes da aprovação do projeto, não havia nenhum benefício para o morador que mantinha suas contas em dia com a Prefeitura. A necessidade de adequar o cálculo do imposto à realidade do município, em 15%, foi o principal argumento utilizado pelos vereadores que votaram a favor do projeto. O último aumento na base do cálculo do IPTU ocorreu em 2009, quando foi aprovado 19,8% de reajuste. Outro projeto importante que foi aprovado estabelece o plano de governo para os próximos 4 anos. O PPA, Plano Plurianual, é o planejamento mais importante para a implantação das políticas públicas municipais. Para 2014, o projeto prevê orçamento de R$ 415 milhões e 600 mil reais. As áreas da educação e saúde vão receber a maior fatia da arrecadação. O vereador Lorival Messias de Oliveira apresentou emenda ao projeto prevendo o transporte ferroviário de passageiros do município. Ele é o coordenador da Frente Mista em Defesa do Transporte Ferroviário e ressaltou que os municípios precisam se preparar para receber os trens de passageiros. As 3 emendas foram aprovadas.
E a partir de 2014, todos os municípios brasileiros serão responsáveis pela manutenção da rede de iluminação pública. A obrigação está prevista em resolução da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Diante do aumento de custos, o Poder Executivo encaminhou o projeto estabelecendo novos valores para a CIP, Contribuição de Iluminação Pública. O projeto também foi aprovado pelos vereadores. Na condição de presidente do Parlamento Metropolitano, o vereador Lorival entrou com um pedido de ação judicial no Ministério Público para impedir que as prefeituras arquem com mais essa obrigação. De acordo com as novas regras aprovadas na Câmara, quem consome até 100 kWh será isento da cobrança. A sessão foi marcada por uma grande produção de proposituras aprovadas, dentre elas 14 projetos de lei e 6 moções. A Santa Casa foi beneficiada com um projeto de subvenção de R$ 1 milhão. Após o intervalo, seca da Lagoa do CLT é discutida pelos vereadores. Voltamos já. Todo ano, centenas de empresas aportam recursos em projetos esportivos via Lei de Incentivo ao Esporte. O prêmio de maior amigo do esporte foi criado especialmente para homenagear aquelas que investiram o maior volume de recursos no ano de 2012. Não são apenas grandes empresas, mas também as que mais se esforçaram para ajudar o esporte brasileiro a crescer. A falta de água nas lagoas de Valinhos entrou novamente na pauta de discussão dos vereadores. Desta vez, a seca da Lagoa do CLT foi debatida no plenário. A falta de água e assoreamento da Lagoa do CLT, Centro de Lazer do Trabalhador, tem chamado a atenção da Câmara. Os vereadores Tunico e Dr. Pedro Damiano apresentaram um requerimento e moção solicitando informações à Prefeitura. Segundo Tunico, há risco de mortandade de peixes. No documento, o vereador solicita que seja feito o desassoreamento para que uma maior quantidade de água possa ser armazenada na lagoa. Os vereadores debateram o assunto no plenário e cobraram soluções. Eu gostaria que também o prefeito municipal e a secretaria responsável se empenhasse também na limpeza dessa lagoa. Inclusive, eu conversando com o prefeito pessoalmente, até sugeri, meus amigos, que fosse feito ou passado um arrastão na lagoa e transferisse os peixes para a lagoa de cima, ali perto da Funçônia, porque se essa lagoa vier baixar um pouco mais, pode causar ali uma mortandade de peixe e causar ali um odor insuportável, causando muito problema ali para quem mora na região e as pessoas que frequentam a lagoa do CLT para fazer os seus exercícios físicos e caminhada. O CLT é uma apresentação antiga. Isso era a primeira, era da altura de Rocinha lá, certo? Que passa lá no centro, e a água que vinha naturalmente da Fonte Sônia. Mas quando você pega Santana de Cuiabanos, ele joga ali. E é o que está segurando hoje. Valinhos precisa de um reservatório de água, não um reservatório de areia. Areia nós já temos bastante. A condição hoje é catastrófica e qualquer chuvinha vai dar uma falsa impressão de que Valinhos tem água e a coisa está muito séria e nós temos seguramente 70%, 80% de assoreamento. Então, qual é o reservatório d'água de Valinhos? Certamente essa área do CLT não é mais. O vereador Henrique Conte explicou que, além do processo de assoreamento, o problema da água é mundial. Na região, por exemplo, ele explicou que a bacia PCJ, formada pelos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, tem níveis de água por habitante semelhante ao encontrado na região Nordeste. A água que vai para o CLT vem das Serras Cocais. E se a gente chegou nesse ponto, essa quantidade de água hoje no CLT, nós temos que ver que foram ações que às vezes não foram tomadas lá para trás que vieram causar isso daqui. Então que hoje a gente tome o quê? As ações que estão sendo propostas. Ir atrás de verbas estaduais, verbas federais e tomar pulso para que possamos dar uma condição melhor de água no município de Valinhos. Atenção, motoristas, as novas lombadas eletrônicas da cidade já estão funcionando e multando. A velocidade permitida é de 40 km por hora. 2 lombadas eletrônicas instaladas há 2 meses na cidade começaram a funcionar neste último domingo.
Isso significa que os motoristas que ultrapassarem o limite de 40 km por hora serão efetivamente multados com base nas leis de trânsito. Uma das lombadas está localizada na estrada do Jequitibá, na conhecida Curva da Biquinha, no bairro Veneza, e outra nas proximidades da Escola Leme do Prado, na Rua São Paulo, na Vila Santana. A aplicação das multas passa a ocorrer após a aferição feita pelo Inmetro. De acordo com a Prefeitura, desde que os equipamentos foram ligados no início de outubro, os registros não valeram para multas, mas sim com um período de adaptação dos motoristas. Uma nova lombada também foi instalada, mas ainda não está em funcionamento. Localizada na Avenida dos Esportes, sentido bairro Centro, próxima ao Centro de Atendimento Farmacêutico e Fisioterápico, o CAF, a lombada tem o objetivo de prevenir atropelamentos no local. Uma síndrome difícil de ser diagnosticada. Ela causa dor crônica no pescoço ou nas costas, fadiga, depressão e distúrbios do sono. Esses são alguns sintomas da síndrome conhecida como fibromialgia. Uma lei aprovada na Câmara e sancionada pelo prefeito cria o dia para a conscientização e tratamento dessa síndrome. A reportagem é de Aelton Aquino. Você já ouviu falar em fibromialgia? Dores no corpo, cansaço, insônia são alguns dos sintomas do paciente que é diagnosticado com a síndrome. Além das dores musculares, o paciente pode ter dores no abdômen, problemas intestinais e desenvolver quadros de depressão. Neuza Noronha é coordenadora de projetos e eventos da Associação Brasileira dos Fibromialgicos. O objetivo do grupo é conscientizar a sociedade e os médicos sobre a fibromialgia, o tratamento adequado e as dificuldades enfrentadas por aqueles que possuem a síndrome. Prestando acolhimento, orientação, a busca da cidadania, né, do paciente, de buscar os seus direitos, né, é o conforto mesmo emocional que muitas vezes a pessoa não tem na família por conta da falta de conhecimento só. Neuza foi diagnosticada com a síndrome há 11 anos. Ela conta que percebeu dificuldades para realizar tarefas do dia a dia, como ir ao supermercado e sair com os amigos. Além de tomar remédios para auxiliar no sono e amenizar as dores, Neuza faz atividades físicas como caminhada e dança de salão. Mais do que momentos de relaxamento, essas atividades permitem a integração social. Para a Neuza, essa integração é importante, já que muitos pacientes sofrem pressão no trabalho e na família. A pessoa já está ali naquele círculo que se forma, né? A dor, a fadiga crônica, a insônia, distúrbios gastrointestinais, cólon irritável. Ele está ali envolvido naqueles sintomas todos. E na dificuldade de relacionamento em casa, no trabalho, na sociedade, isso se torna uma pressão maior, a falta de conhecimento, né? Se torna uma fonte de estresse, amplificando todos os sintomas já existentes da fibromialgia. O médico reumatologista Dr. Marco Pinotti explica que existem dois tipos de fibromialgia, a pura e a secundária. A pura ou primária é aquela que se manifesta em pacientes que, mesmo tendo uma vida saudável e uma rotina desestressante, sentem dores em todo o corpo. Você faz a investigação geral para as outras causas de dor, doenças reumáticas principalmente, paciente quando idoso, uma síndrome neoplásica, que também é um sintoma relacionado a um câncer. Então, esse tipo de investigação cabe, dependendo da idade do paciente, e você não encontra nada. Então, um paciente que tem dor, e aí sim esse paciente a gente caracteriza como um fibromiálgico puro, paciente com a síndrome da fibromialgia. É o paciente que necessita efetivamente de um remédio para dor crônica, porque ele tem a fibromialgia. Já a fibromialgia secundária, que é a mais comum, está relacionada a outros quadros clínicos. A secundária esbarra naquela situação onde o paciente é sedentário, não faz atividade física, tem um trabalho extremamente extenuante, estressante, estafante fisicamente, não tem lazer nenhum na vida e, como é sedentário, não faz atividade física. Dessa maneira, invariavelmente, ele tem um sobrepeso, tem uma flacidez muscular, não tem a musculatura bem preparada, então ele deita na cama, descansa, dorme, mas não descansa. Dr. Pinotti destaca que existem cuidados a serem tomados pela população para impedir o desenvolvimento da síndrome.
A melhoria na qualidade de vida com atividades físicas, de lazer e rotina de trabalho menos estressantes é o tratamento mais adequado. Para conscientizar a população sobre a fibromialgia, o prefeito Cleiton Machado sancionou a lei que cria o Dia Municipal da Fibromialgia em Valinhos. O vereador Kiko Belloni, que foi o autor do projeto, explica a importância da data. Esse projeto é para conscientizar, para ter um dia para as pessoas conhecerem, porque muitas pessoas sofrem dessa dor, porque muitas vezes chegam em casa, tem um compromisso marcado, um horário, e não tem disposição para sair, entendeu? As pessoas precisam conhecer e ser conscientizada através desse dia da fibromialgia. O Dia Municipal da Fibromialgia está marcado para 12 de maio, mesmo dia em que a síndrome é lembrada em todo o mundo. A Operação Cidade Limpa, que envolve ações de limpeza por todo o município, termina neste final de semana. Ao todo serão 136 bairros beneficiados com a operação. Confira agora quais serão os bairros em que o caminhão Catabagulho irá passar. Neste sábado, o Catabagulho irá percorrer os bairros Jardim Santo Antônio, Jardim São Jorge, Vila Progresso, Santa Marina, Jardim Panorama, Residencial Augusto Valente Juliato, Ponte Alta, Jardim Maracanã, Jardim do Lago, Parque Florença, Jardim Lorena, Jardim Pacaembu, Jardim Universo, Santa Escolástica, Vila Pagano e Morada do Sol. Já no domingo, dia 8, o trabalho será nos bairros Vale Verde, Country Club, São Fernando e Chácara São Bento. Para descartar os entulhos, os moradores devem seguir algumas recomendações. Colocar o material na calçada no período da manhã do dia previsto para a operação. Colocar bagulhos, móveis, eletrodomésticos, madeiras, entulhos e galhos separadamente na calçada, pois serão retirados por caminhões diferentes. Não colocar entulhos encostados nos muros, junto às árvores, postes de energia e lixeiras, a fim de que possam ser retirados facilmente. Pequenos pedaços de madeira deverão ser ensacados para otimizar o trabalho braçal e evitar acidentes. Não misturar lâmpadas fluorescentes com bagulhos. O óleo de cozinha deverá ser armazenado em garrafa PET. Resíduos industriais não serão recolhidos. E colocar o lixo eletrônico, como aparelhos celulares, baterias, computadores, monitores, teclados, impressoras e televisores, em um lixo separado. E o Câmara em Notícias fica por aqui. Voltamos na próxima terça-feira. Mais informações você encontra em nosso site. Uma boa tarde e um bom final de semana.